Olá para você que me acompanha no meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD. É muito bom tê-lo aí do outro lado para mais um vídeo, para mais um assunto, para mais um bate-papo, para mais uma temática. Em todas as semanas eu tenho postado vídeos de natureza teológica e se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, o que está esperando? Corra logo, se inscreva nesse meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD, e receba notificações de todos os meus vídeos em todas as semanas. Em todas as semanas. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui na descrição e compartilhe, por favor, esse vídeo com as outras pessoas, de modo que as outras pessoas venham ter o conhecimento que você estará tendo a partir de agora. Espero que você possa estar atento e estar até no final acompanhando esse vídeo. Hoje estarei tratando um assunto bastante interessante. Eu digo interessante, não significa que os outros vídeos que já retratei há tempos atrás não sejam interessantes, que este é o interessante, mas na verdade digo interessante porque o tema de hoje é a bissexualidade. É pecado ser bissexual? Isso mesmo, a bissexualidade. É pecado ser bissexual? O que a Bíblia de fato tem a nos dizer? Ou o que a Bíblia diz com relação à bissexualidade, sabe? A Bíblia em nenhum lugar menciona diretamente a bissexualidade. No entanto, as denúncias bíblicas sobre a homossexualidade, porque a Bíblia fala sobre questões de homossexualidade, de facto deixam claro que a bissexualidade também seria considerada um pecado à luz de Levítico 18, verso 22, onde declara que ter relações sexuais com o mesmo sexo é uma abominação diante de Deus. Romanos 1, verso 26 a 27, também dá-nos essa clara percepção. Condena as relações sexuais entre o mesmo sexo como abandonar o que é natural. 1 Coríntios 6, 9 também afirma que os transgressores homossexuais, de certa forma, não herdarão o reino de Deus. Essas verdades aplicam-se igualmente aos bissexuais e aos homossexuais. E é interessante que a Bíblia nos diz que uma pessoa se torna bissexual ou homossexual por causa do pecado, à luz de Romanos capítulo 1, verso 24 a 27. Isso não significa necessariamente pecados que a pessoa tenha cometido. Pelo contrário, refere-se ao pecado em si. O pecado, de facto, torce e perverte tudo na criação. A bissexualidade e a homossexualidade são causadas pelo pecado e nos danificam, de certa forma, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, inclusive fisicamente. Outro sim, que eu gostaria que você percebesse, é de que muitos cristãos, erroneamente, se focalizam na bissexualidade e homossexualidade como pecados particularmente malignos. De facto, a Bíblia em nenhum lugar descreve a homossexualidade como sendo menos perdoável que qualquer outro pecado. Um bissexual está tão longe da salvação quanto o legalista moral, de forma absoluta. Deus, de certa forma, oferece perdão a todos os que confiarem em Jesus, todos que confiam em Jesus Cristo para a salvação. E isso inclui aqueles envolvidos na bissexualidade. Quando a salvação através de Cristo é recebida, Deus começará o processo de destruir os atos da carne, a luz que nós temos no texto de Gálatas 5, 19 a 21. E Deus estará desenvolvendo o fruto do Espírito Santo na vida desta pessoa. Às vezes Deus remove nosso desejo por um pecado em particular
e outras vezes ele nos dá força para resistir à tentação. E algo interessante é que o processo de transformação às vezes leva uma vida inteira. Quando falhamos, Deus, de certa forma, tem sido fiel em nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele também é fiel em completar a sua obra em nós. A promessa de uma nova criação está, de fato, disponível a qualquer um que confiar na pessoa de Cristo Jesus. E Deus está disposto a perdoar até aqueles que estão envolvidos, envolvidos na bissexualidade. Deus condena exatamente esses atos, essas práticas, pessoas que se colocam no círculo desse tamanho pecado, Deus exatamente perdoa. Tanto é que pela Bíblia nós temos a compreensão clara, à luz de Isaías capítulo 1, verso 18 a 19, de que ainda que os nossos pecados forem vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. E tanto é que até o profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 18 a 19, é claro de que Deus perdoa por completo os nossos pecados e Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais deles. Talvez você que está ouvindo ou está acompanhando esse vídeo sejas uma pessoa homossexual ou um bissexual. Não existe fora, ou seja, fora do pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, também chamado de pecado para a morte na perspectiva bíblica, isto à luz dos textos de Mateus capítulo 12, 31 a 32, e inclusive primeira epístola de João 5, verso 17, fora do pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, também chamado pecado para a morte, Deus perdoa todos os outros pecados. Isso mesmo, Deus perdoa todos os outros pecados. Tanto é que João, na sua primeira epístola de João 1, verso 9, ele declara: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, neste caso Cristo Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no capítulo 2, verso 1 da mesma primeira epístola de João, ele declara: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, e justo. Então, ele está disposto a perdoar você, mas isto requer um sacrifício de sua parte, abandonar, ou seja, este sacrifício vai ser compreendido aqui como uma questão de arrependimento sincero de sua parte e confessar os teus pecados na pessoa de Deus para que Ele perdoe você. Então, é necessário um sacrifício, abandono do pecado, abandono desta vida que é desagradável aos olhos santos de Deus. Siga a Jesus, porque Ele deseja salvar você. Deus está mais pronto em amar-te e salvar-te do que julgar-te e condenar-te. E o desejo dele é também salvar a você. E isso é expresso em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, onde o autor bíblico, Paulo, na verdade, descreve de que é o desejo de Deus salvar a todos. E está no coletivo, é uma questão de língua portuguesa. Todos, está no coletivo. É desejo dele salvar a todos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esta verdade também é clara no texto de segunda epístola de Pedro. Pedro exatamente também fala a respeito disso. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. Pedro aí declara de que é a vontade de Deus salvar a todos, mas que todos se arrependam e cheguem exatamente ao conhecimento da verdade. Então, mais ou menos, palavras mais ou menos ideia daquilo que, afinal de contas, Pedro escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 2, verso 4.
No entanto, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você é um homossexual ou bissexual, já que é o assunto aqui do vídeo, um bissexual, você pode abandonar essa vida hoje mesmo e aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele está disposto a perdoá-lo, transformá-lo e dá-lo uma nova vida. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.